Já parou para pensar como uma traição dentro da família poderia acabar salvando uma nação inteira da fome? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na incrível saga de José, uma história cheia de reviravoltas, de resiliência e, acima de tudo, de um propósito divino que transformou um sofrimento imenso em salvação. A jornada de José começa com uma questão que ecoa através dos séculos, uma questão que conecta a dor de uma traição familiar com o destino de todo um povo. Para a gente responder essa pergunta, vamos precisar viajar no tempo. Vamos desvendar como justamente os momentos mais sombrios da vida de José se tornaram a chave para a sobrevivência de muita gente. Mas antes de tudo, para entender a ascensão impressionante de José, a gente precisa primeiro conhecer o mundo em que ele foi jogado. Um Egito antigo em plena transformação, um lugar de muito poder, mas também de muita instabilidade. Olha só, a história de José acontece bem aqui, no chamado Segundo Período Intermediário, uma época de grande instabilidade política no Egito. E esse detalhe é crucial, porque foi justamente essa turbulência que abriu portas inesperadas para um estrangeiro como ele. Nessa época, o Egito era governado pelos Hyksos, que significa literalmente governantes de terras estrangeiras. E o mais interessante é que, assim como José, eles também eram de origem semítica. Isso criou um ambiente político único, sabe? Muito mais favorável a estrangeiros ali na região do Delta do Nilo. Esse contexto é a chave de tudo. Pensa bem, um faraó egípcio tradicional dificilmente teria elevado um escravo hebreu a uma posição de tanto poder. Mas para um rei Hyksos, bom, aí a história era outra. A competência e a sabedoria de José falaram muito mais alto do que a sua origem. Agora vamos acompanhar de perto a jornada dramática de José, uma trajetória que o levou literalmente do fundo do poço ao topo do poder no Egito. É uma história de resiliência, de propósito e de uma fé que não se abala. A tragédia de José começa da pior forma possível, com a traição dos próprios irmãos. Eles o vendem como escravo por 20 ciclos de prata. E o mais impressionante é que esse valor corresponde exatamente aos registros históricos do preço de um escravo naquela época. É um detalhe que dá uma verossimilhança incrível à narrativa. Mal sabiam eles que estavam vendendo o futuro salvador de sua própria família. Mesmo como escravo na casa de Potifar, um oficial do faraó, José demonstra uma integridade notável. Ele prospera, mas é vítima de uma acusação falsa e acaba na prisão. No entanto, mesmo no esquecimento do cárcere, seu caráter e sua fé permanecem inabaláveis. 2 longos anos se passam. Então, sua habilidade de interpretar sonhos, que ele já tinha demonstrado na prisão, o tira da escuridão e o leva diretamente à presença do homem mais poderoso da terra, o faraó. Estava perturbado por sonhos que ninguém conseguia decifrar, e José, o prisioneiro esquecido, tinha a resposta. E o faraó não apenas acredita na interpretação de José sobre os 7 anos de fartura seguidos por 7 de fome, mas também reconhece nele uma sabedoria divina. E o que ele faz? Ele o nomeia vizir, o segundo homem mais poderoso do Egito, com a missão monumental de preparar a nação para a crise que viria. Agora, a história avança para o seu clímax. O passado que José pensava ter deixado para trás bate à porta do palácio, trazendo consigo as feridas e a possibilidade de redenção. E aqui a gente vê a tensão central da história. Enquanto seus irmãos, consumidos pela culpa, veem os acontecimentos como uma punição, José enxerga um plano divino muito maior em meio a todo aquele sofrimento. O que será que essa diferença de perspectiva desperta em nós? A revelação de José não leva à vingança, como poderíamos esperar, mas a um reencontro emocionante e a uma reconciliação profunda. Ele perdoa seus irmãos e usa seu poder para salvar toda a sua família, mostrando como o perdão pode transformar a dor em um novo começo. A capacidade de José de perdoar uma traição tão profunda nos convida a refletir como podemos aplicar esse mesmo poder do perdão em nossas vidas para quebrar ciclos de sofrimento e construir um futuro de paz. Então, o que a saga de José pode nos ensinar hoje em dia? Vamos extrair alguns princípios da vida dele que são completamente atemporais. Estes 4 princípios formam um modelo muito poderoso de liderança e de caráter. A jornada de José nos ensina a encontrar propósito na adversidade, a manter a integridade sob pressão, a liderar com sabedoria e, finalmente, a oferecer a graça do perdão. São lições que permanecem relevantes milhares de anos depois. Vamos concluir com a perspectiva poderosa que o próprio José ofereceu a seus irmãos no final de sua vida.
uma síntese que revela o propósito maior por trás de toda a sua jornada. Esta única frase resume o coração teológico da história. Vocês planejaram mal, mas Deus o transformou em bem. É a crença de que um propósito maior pode redimir até mesmo as piores intenções humanas, mostrando que Deus está no controle mesmo quando não entendemos nada. E assim, a saga de José nos convida a olhar para nossas próprias vidas. Onde será que um plano maior pode estar se revelando em meio aos nossos desafios? Que a gente possa, como José, confiar que até mesmo as maiores dificuldades podem ser transformadas em um bem maior.